Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, que Merém todo mundo sabe, canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelos links rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, D-O-L de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Nós temos espectadores na América do Sul toda, nós temos espectadores na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, nós temos espectadores na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Itália. Nós temos espectadores no Líbano, nós temos espectadores na África, em Luanda, em Perth, na Austrália e no Azerbaijão. Em todo o mundo nos assiste. Quando termina o programa, chegam os WhatsApps comentando do mundo inteiro o nosso programa. A diferença de alguns fusos horários é de 11 horas daqui para Perth, na Austrália. Mas o pessoal nos assiste. Bem, esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças neurológicas por neurocirurgia, neurointervenção, neuropediatria, todas, neuroclínica, capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, e pelo Hospital Santa Terezinha, que é um hospital de clínica geral, um hospital geral, que repaginou, e agora a principal é ali na Antônio Barreto, onde era o antigo hospital da Unimed. Bem, esse nosso programa, assim que acaba, ele vai para o canal do YouTube, chama Instituto Eduardo Costa. Ou coloca Doutor Eduardo Costa que você chega lá. Tem que colocar o doutor, porque se for só Eduardo Costa, vem um cantor. Tá? Então, o Doutor Eduardo Costa, o Instituto Eduardo Costa, você chega no canal, todos os programas estão lá. Nós vamos fazer 7 anos, aliás, nós estamos fazendo 7 anos de programação na área de saúde. E a convidada de hoje, super, mega especial, a doutora Carolina Araújo, mas para os amigos e para todo mundo, Carol Araújo. A Carol é fonoaudióloga e é neuropsicopedagoga. Isso. Ela é professora da UNAMA, ela é palestrante em dislexia e em jogos educativos e ela tem um site em que ela compartilha jogos para estimular as crianças a auxiliar e outros profissionais nas suas práticas terapêuticas. Ela vai contar tudo isso para a gente. Carol, como nós já ficamos amigos, eu vou te chamar de Carol, tá? Fique à vontade. A Carol, só um comentário, a Carol é irmã do Marcos Araújo, que foi um dos melhores alunos que eu tive na vida na Universidade Federal do Pará. Então, só para situar, então nós já somos amigos, porque eu já fui na casa dela quando o irmão dela era meu aluno. Carol, super obrigado mesmo. E, primeiro, o que faz primeira pergunta, uma fonoaudióloga? Eu acho que tu és a primeira que vem aqui. Certo. Obrigada, Eduardo, pelo convite, né, me receber. A fonoaudióloga, ela trabalha com todas as áreas referentes à comunicação humana. Então, fala, né, o bebezinho que, na verdade, desde a amamentação, desde a orientação da amamentação, da sucção do bebê, até depois a criancinha, o desenvolvimento de fala, o desenvolvimento de linguagem, da leitura e da escrita. Então, a gente trabalha desde do bebezinho até o idoso que vai precisar de uma ajuda com uma sonda, eventualmente, um idoso que sofre um AVC, um idoso que, às vezes, precisa de um cuidado também já em outro momento, né? Às vezes é um aparelho auditivo. Então, é uma profissão bem abrangente que trata de pontos que são relacionados à comunicação humana. Certo. Agora, o que é uma neuropsicopedagoga? A neuropsicopedagogia é uma especialização que une conhecimentos
neurológicos, né, com os psicopedagógicos, que já são uma união de estudos psicológicos junto com a educação. Certo. Então, nada mais é do que uma ciência que estuda o aprendizado humano sob uma ótica da neurologia. E, Carol, tu és palestrante em dislexia. Isso. Vamos começar com calma. O que é dislexia para os nossos espectadores entenderem? Certo. A dislexia, ela é o transtorno de aprendizagem em si, né? A gente tem crianças, na verdade a dislexia, né, ela perdura, né? Mas a gente tem crianças que a gente identifica e que apresentam muitas vezes dificuldades de aprendizagem na sua vida escolar. Então, dificuldade às vezes para aprender o nome das letras, ou para aprender as sílabas, ou às vezes aprende a ler bem, mas não interpreta, não compreende. E também, né, relacionado à questão da matemática. Então, o transtorno de aprendizagem, ele diz respeito a uma dificuldade de aprendizagem, mas é uma dificuldade que é persistente e que tem umas características que diferem um pouquinho da dificuldade em si. Como, por exemplo, a dificuldade, ela pode ser... ela pode vir de alguma questão que justifique aquele problema. Por exemplo, uma criança que tem transtorno do espectro autista, pode ser que ela tenha uma dificuldade de aprendizagem em algum momento. Mas essa dificuldade de aprendizagem, ela é justificada pelo autismo. Ela não é uma dislexia, ela é uma dificuldade causada e justificada pela questão que ela tem do transtorno do espectro autista. Era isso que eu ia te perguntar. Toda criança que tem dificuldade dessa aprendizagem é dislexa ou não? Era isso que eu ia te perguntar. Não, é exatamente isso. A gente tem a criança que tem a dificuldade, né? O indivíduo que tem a dificuldade, que pode ser uma dificuldade, inclusive, de percurso, que a gente chama. Dificuldade, quantos de nós, às vezes, fomos aprender uma língua, né, depois de adultos e tivemos dificuldade. Então, isso não quer dizer que é um transtorno. Então, a gente tem muitas crianças que, durante a sua vida escolar, ou por uma questão, às vezes, da proposta pedagógica da escola, ou porque não se adapta para aquela criança, ou por conta de questões diversas, né? A gente sabe, por exemplo, tem criança que às vezes tem um baixo desempenho, a gente vai fazer uma investigação e às vezes é uma criança que está sofrendo durante a vida com várias infecções de ouvido, otite de repetição, a criança vive com rolha de cera. Então, ela está o tempo todo sendo privada um pouco da sua audição plena. E isso reflete na aprendizagem também. Então, mas não necessariamente é um transtorno de aprendizagem. É uma circunstância que bagunça ali o meio de campo dela para ela aprender naquele momento. Certo. Tem uma idade para a gente fazer diagnóstico? Tem, a partir dos 9 anos. Na verdade, a gente já identifica muito cedo, né, sinais de transtorno, de dificuldades de aprendizagem. A gente vai acompanhando, não é que só vai tratar depois que faz o diagnóstico, mas a gente tem, como é um transtorno, que é um transtorno persistente, ele é para a vida toda, né, ele não tem cura, ele tem tratamento, mas ele não tem cura. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico que ele tem que ser feito com muito critério, ele segue vários critérios, inclusive um dos principais, que é a idade, né? A criança tem que ter 2 anos de defasagem em relação ao ensino formal da alfabetização. Então, para que isso aconteça, o ensino formal da alfabetização, a gente sabe que nas nossas escolas e na nossa realidade, as nossas crianças, às vezes, com 5 anos, com 6, estão lendo, né? Estão lendo cada vez mais cedo. Mas a gente não pode dizer que uma criança que tem 6 anos, que não está lendo, que ela tem um transtorno. Correto. Entendeu? A gente tem... mas na sala de aula, a gente está vendo que os professores têm acelerado, conforme as décadas vão passando, está cada vez tudo muito mais rápido, as pessoas mais evoluídas, e a gente tem muita criança de 5 anos e 6 anos que está lendo. Mas é assim, parabéns, que bom para aquela criança que está lendo, mas a criança que tem 5, 6 anos e não está lendo ainda, ela ainda está dentro do processo típico de desenvolvimento da alfabetização. Certo. Então, a gente não pode criar patologias onde não existe. Talvez ela precise até de um auxíliozinho, já que as outras estão dando conta e ela não está, a gente pode dar uma ajuda para ela deslanchar. Mas a gente não vai dizer que ela tem um transtorno por enquanto. Então, a gente precisa desse tempo. O diagnóstico é clínico? É clínico. Então, é uma avaliação de todo esse conjunto? É uma avaliação. Descobri que a criança é dislexa. E agora? Eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar, eu tenho que melhorar. Você já falou que não tem cura, Sim. Então eu tenho que cuidar. Esse cuidado é contínuo? Como vai ser? Na verdade, cada indivíduo vai manifestar essa dificuldade de uma forma única, né? De formas diferentes, e vai lidar também cada família de forma diferente.
O importante é falar que o transtorno de aprendizagem ele não é incapacitante para nada. Né? Então, assim, ele dificulta muito a vida da criança, dificulta principalmente na idade escolar, porque é um transtorno de aprendizagem, de leitura, escrita e matemática. Então, na vida escolar, isso é exigido diariamente. Então, eles sofrem, sim. A família sofre, a escola sofre, mas na vida em si, esses indivíduos, eles muitas vezes são brilhantes. A gente tem Albert Einstein, era famoso, a gente tem vários, né, o Walt Disney, a gente tem várias pessoas brilhantes na humanidade que tinham um olhar diferente para a vida e que dizem que, inclusive, esse olhar diferente fazia parte da própria dislexia, que dá uma outra perspectiva. E que tem uma falha na leitura e na escrita, mas que, em compensação, tem outras inteligências e outros pontos em que esse indivíduo se destaca. Então, às vezes, é um indivíduo super inteligente, né? Não é um indivíduo que a gente... Não é um diagnóstico fácil, principalmente por ser uma questão definitiva, né? Mas melhora muito. E a gente compreender que, né, tem um livro que é muito famoso que chama O Dom da Dislexia. E é um livro muito interessante porque ele trata a dislexia como uma forma diferente de ver o mundo, os indivíduos disléxicos. Mas eu tenho muitos pacientes disléxicos que hoje estão fazendo medicina, já estão formados em cinema, pela USP, sabe? Então, assim, eles alcançam o que eles quiserem. Pode ter uma vida normal, de sucesso normal. Sim, são adultos funcionais. Você falou no Einstein, Isso. O maior cientista da humanidade. Você Agora, na vida escolar, eles sofrem, né? Que sofreram quando no colégio, né? É porque você precisa se adequar, né? A escola, infelizmente, coloca todo mundo numa caixa e tem que medir as provas, né, de vestibular, da vida, ela tem que nivelar ali. E aí ela bota todo mundo naquela forminha e quem não se encaixa naquela forma, quem transborda ou falta, às vezes fica difícil a vida dessas pessoas. E os pacientes com dislexia, a gente vê que eles transbordam no lado, falta do outro, e aí, às vezes, para a escola tem que rebolar um pouquinho. Essa criança, muitas vezes, até chegar no diagnóstico, é uma criança que vem sofrendo bullying, que às vezes os colegas chamam de burro, eles chegam com autoestima, porque ainda mais que são indivíduos inteligentíssimos, então eles estão percebendo que tem que estar errado, eles estão percebendo que estão falando deles, eles estão percebendo que eles estão tentando aprender e não estão conseguindo. Como é que o colega aprende e eu tento e não consigo? Então eles chegam com a autoestima muitas vezes bem abalada. Puxa vida, agora só o fato de você ter citado nomes de pessoas dislexas que se destacaram no mundo, né? A gente já sabe que é um problema que tem que ser resolvido, né? Sim. É um problema que tem que ser resolvido, você tem que descobrir para tratar, para cuidar disso. Mas isso, como o nosso primeiro tempo está no fim, a gente vai continuar já discutindo. Pessoal, só um instantinho que a Carol já volta dando esse show de informação sobre dislexia. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos então a essa conversa maravilhosa de informação sobre dislexia com a doutora Carol Araújo, minha amiga. Carol, você estava falando de como tratar, de que o disléxico ele tem várias inteligências ou inteligências diferentes, tá? No mínimo, você falou no pequeno intervalo da capacidade fantástica que você precisa achar. Explica isso pra gente.
Esse, na verdade, é o olhar do profissional de entender que aquele indivíduo vai muito além daquele diagnóstico e passar isso para a família e essa segurança para ele, né, que sim, ele tem um problema que talvez permaneça pela vida inteira, que provavelmente vai persistir, ele vai melhorar, mas vai ter. Às vezes, para escrever o próprio nome, eles têm dificuldade para o resto da vida, de assinar o próprio nome. Certo. Mas o que a gente observa é que esses indivíduos, muitas vezes, eles compensam essas inteligências. Então, o que falta de um lado, eles acabam compensando. Então, tem indivíduos que eles têm manifestações assim de inteligências geniais, né? Eu estava ali falando, tem um paciente que não escreve o nome, mas pega um cubo mágico e faz assim e te entrega. Tá? Não é todo mundo que vai ter esse comportamento, mas a gente vê que é um ato compensatório, né? Como muitas vezes a gente fala do indivíduo com deficiência visual, que ouve muito melhor, né? Ou o indivíduo com deficiência auditiva, que enxerga muito detalhes que ninguém viu. E às vezes a dislexia ela tem isso também, ele falta num pedaço, mas em outros aspectos ele compensa. E isso no mercado de trabalho, né, às vezes eles custam a chegar lá, custam a fazer vestibular, o vestibular eles têm direito a leis, enfim, é toda uma organização diferenciada, mas quando eles chegam lá, às vezes tem um problema lá que tem 10 pessoas observando aquele problema e todo mundo está tentando resolver. E aí o disléxico vem com aquela forma de pensar dele diferente e olha o problema e diz, olha, mas por aqui... E para ele é muito claro. Ele vê o mundo de um outro, com um outro prisma. Exatamente. Essa é a visão que eu, como profissional, tenho dentro do que eu estudo, né? Tem essa, como eu falei, tem esse livro que chama O Dom da Dislexia, que é um livro que traz muito à tona essa visão. Porque até então a gente tinha uma visão muito de pena. E de pena, poxa, coitado, ele tem dislexia, né? E a gente vai tentando... Sim, vai ser difícil, não é que vai ser fácil, né? Mas assim, vamos olhar por outro prisma para essa questão. Como é que uma profissional como você, como é que cuida desse tipo de paciente? Certo, a gente recebe essas crianças, né? Recebe esses indivíduos geralmente na idade em criança, recebemos adultos também, mas geralmente na idade de fase escolar, de aquisição, primeiras séries iniciais. E a gente vai tratar de acordo com as manifestações que eles têm. Então, tem indivíduo que tem dificuldade específica de leitura, a gente vai tratar ensinando mesmo habilidades de leitura. Crianças com dificuldade de escrita, a gente vai para as bases e habilidades que são envolvidas com relação à escrita. Desde o conhecimento de números, de letras, né? Aliás, com a matemática, mas na escrita de números, de escrita, de construção desse pensamento, dessa escrita. E depois ortografia, e os que têm dificuldade específica de matemática. A gente tem um dos transtornos de aprendizagem, é a disgrafia, que é aquele transtorno da letra feia, de uma forma patológica, do indivíduo que não consegue, mesmo que se esforce, fazer uma letra melhor. Né? Então, a gente tem a dislexia, a desortografia, que é específica da ortografia. A gente tem a disgrafia, que é da qualidade da escrita, e a gente tem a descalculia, que é o transtorno específico do cálculo matemático, pensamento aritmético. Essa questão da letra, eu tenho o médico mais brilhante clínico que eu conheço tem esse problema. A gente fala, na verdade, quando a gente vai dar aula, a gente sabe a letra do médico? Então, muitas vezes Eu tenho... Ele começa e fica diferente no final, é incrível. Mas é o mais brilhante médico clínico que eu conheço, um amigo meu. Tá? Então, esse tratamento, ele é contínuo, então? Ele é contínuo, mas ele visa, né? A fonoaudiologia, ela trabalha a função. Então, a gente visa trazer funcionalidade para a vida desse indivíduo. Então, vai chegar um momento que, às vezes, ele diz para mim, Carol, do jeito que tá bom. Aqui onde eu alcancei, ele não vai chegar em 100%, é um transtorno persistente. Mas a gente consegue tirar uma criança que não lê, ou que está com muita dificuldade, com muito sofrimento, até esse indivíduo estar, de repente, na faculdade, até estar fazendo vestibular. E, às vezes, tem época que ele quer um tempo de terapia. Eu não preciso mais ler e escrever, eu tenho o corretor do celular, eu tenho o corretor do computador. Não está mais me impactando essa dificuldade de uma forma que eu acho que eu precise ainda. E a gente conversa e junto nós chegamos para de repente, então, dá alta. O que ocorre é uma adaptação ao meio, ao trabalho. Tá? E como são pessoas com uma capacidade intrínseca muito grande, puxa, só você citou o Einstein e citou
Walt Disney. O Walt Disney, pelo amor de Deus. Temos muitos. Se colocar na internet famosos com dislexia, vocês vão encontrar aí uma série de gênios. Uma série de gênios. É. Então, esperemos que seja uma tendência à genialidade, né? Mas todos eles são tratáveis. São tratáveis. Todos são tratáveis. Todos eles, todos que passaram pela minha vida, que chegaram no momento de muito desespero da família e com a autoestima muito abalada, de se sentirem burros, de achar que não iam aprender nunca, e de você olhar realmente a escrita do paciente e ver tudo espelhado, tudo, sabe? Eles não conseguem se organizar no papel, às vezes espelham as letras, falta letra, aglutina, junta tudo. Você vê aquele papel difícil, todos os que passaram pelo consultório, que passaram comigo e que eu vejo também com outros colegas, a gente vê esses indivíduos depois fazendo pequenas adaptações no colégio. Às vezes é um tempo de prova maior, é uma coisa que... Mas você diz assim, olha, mas onde você estava, porque você chegou e agora a sua adaptação é não saber escrever só, de repente, o TRO, o T-R-O. Aí ele escreve TOR. Mas é um erro que ele já até identifica e até corrige. Então, isso já está muito funcional na vida, né? Esse indivíduo que não escrevia nada para um erro pontual que ele consegue corrigir. Você falou que tem leis para isso. Sim. Tem lei ligada ao vestibular, à universidade, é isso? Sim, esse indivíduo ele tem direito, né, a toda uma adaptação, a tempo maior de prova, a uma letra maior na prova, na escola. A gente faz esse trabalho junto com a escola de fazer orientação de como que vai ser essa adaptação desse indivíduo, como que vai ser essa adaptação do conteúdo para ele, como que vai ser o desempenho dele na escola, na prova. Muitas vezes esse indivíduo, se a escrita for muito prejudicada, ele precisa de alguém que leia a prova para ele toda. Outras vezes ele precisa de alguém que faça uma prova oral. Às vezes ele até consegue ler, mas ele não consegue escrever. Mas quando você pergunta, ele sabe mais do que o professor. Então, aí esse indivíduo ele tem que ir para uma prova oral. Então, são de acordo com o caso, a gente vai adaptando. Mas tem legislação para isso? Tem legislação para isso. Tem legislação. Que bom. Tem leis municipais, tem leis... Em todas as esferas tem leis com relação aos direitos dos disléxicos, que ainda tem muito a se conquistar, mas que já tem bastante coisa que ampara aí. Quem são os profissionais que cuidam do disléxico? Olha, geralmente esse indivíduo... Agora que você falou, só um comentário. Eu conheço um engenheiro, filho de um amigo meu, que descobriu essas leis, levou para todo mundo, ele precisava de maior tempo de prova, de uma série, e se tornou o primeiro da turma. Isso é muito interessante. Essa história tem uns 7, 8 anos atrás. Eu estou lembrando do pai dele contando, ele descobriu as leis que regem o fato dele ser disléxico, agora que eu lembrei. Mas a gente vê isso, a gente vê que quando a gente dá o suporte, é o indivíduo que a gente está falando aqui, tanto de um indivíduo que dá conta e que vai conseguir superar problemas e que vai conseguir chegar longe, mas você tem que dar o suporte, porque se você não dá o suporte, tem uma tirinha, uma charge muito famosa na internet, que é uma árvore, e aí embaixo tem um professor dizendo, vamos lá, quem chegar primeiro vence. Não, a prova de hoje é chegar no topo da árvore. E aí tem um macaco, um hipopótamo, um pato, um cachorro. Então, assim, claro que cada um vai chegar. Tem uns que não vão chegar. E só que a gente está medindo todos pela mesma avaliação, a gente está medindo todos pelo mesmo comando. Então, quando a gente adapta isso e permite que esses indivíduos mostrem, de fato, o seu conhecimento, a gente observa que eles absorvem o conteúdo, que eles estão absorvendo, que eles dão conta. A gente sabe disso há muito tempo, né? Mas praticamente vocês agora que colocaram em ordem. Ela foi tratada durante anos como um tipo de cegueira, na verdade, a dislexia, porque ela tem uma questão visual muito forte de embaralhar as letras. E durante muitos anos a gente tinha óculos corretivos para dislexia, a gente tinha tratado na medicina como um tipo de problema visual. E depois foi mudando as esferas do conhecimento, exatamente. Quem são os profissionais que tratam a dislexia? Olha, vai depender de como essa dislexia está se manifestando naquele indivíduo. Então, o fonoaudiólogo é um indivíduo que faz avaliação, que faz tratamento. A gente tem o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo. Muitas vezes ele precisa de um suporte emocional também, então precisa de um psicólogo. E a gente tem também o neurologista que faz esse acompanhamento.
Então, a gente tem um monte de profissionais de acordo com a dificuldade dele. Se ele tiver, por exemplo, uma questão de coordenação motora muito prejudicada, o profissional indicado para ajudar isso vai ser também o terapeuta ocupacional, por exemplo. Mas não são todos que vão precisar, mas alguns vão. E aí talvez o outro não precise de outro profissional, mas a gente vai... O diagnóstico tem que ser bem feito justamente para avaliar os bem profissionais. Bem feito e um diagnóstico multiprofissional também. Tá. Um diagnóstico Pais e professores. Esse é um problema sério. Pais e professores. Eu fico preocupado hoje com todo mundo trabalhando. Como é que resolve isso aí? Eu acho que a primeira coisa é respirar, porque quando a gente pega pais assim que estão com filhos com dificuldades escolares, o que a gente sente é uma aflição muito grande, uma sensação de impotência, uma sensação de que o seu filho não vai dar certo na vida, de que ele não vai... E dá uma impotência muito grande. Então, eu sempre peço para a gente tentar olhar um pouco pro horizonte, sabe? Olha para... Isso é um pedaço da história do teu filho que é tão longa e que vai ser tão linda e cheia de também outros desafios e outras conquistas. Então... A dislexia, as dificuldades de aprendizagem também, elas são pontos que estão ali afetando agora. Às vezes lá na frente não vai afetar, vai ser outra coisa que vai estar afetando, né? Mas a gente ter esse olhar faz com que baixe um pouco essa pressão emocional na criança e na família. E aí eles vão poder ajudar, né, com relação a fazer o que os profissionais orientam, em relação a adaptações, no caso dos professores, de adaptar a prova, de adaptar, às vezes, a sala de aula, alguma coisa que esse paciente precise para aprender melhor. Que bom. Você vai voltar aqui outras vezes para a gente conversar sobre isso, Carol. Agora me fala uma coisa, Carol. Como é o teu site, que todo mundo segue aí? Você tem 3 milhões de seguidores. Eu tenho um site que é o www.carolpraterapia.com. Peraí. Repete, igual o Jô Soares. carolpraterapia.com. Carol com C. Com C. carolpraterapia.com. Carolpraterapia.com. Isso, que é o mesmo nome do meu Instagram, que é Carol Pra Terapia. Carol Pra Terapia, o Instagram. Nesse site, eu disponibilizo jogos que eu crio, que eu faço, né? Que eu sou formada em design também. Então, eu crio e ofereço materiais para esses professores e para esses pais usarem em casa, na escola, com seus filhos, com seus alunos, muitos deles de forma gratuita. Certo. Carol, onde a gente te acha, além de professora da UNAMA? No site e no Instagram. No Instagram, Carol Pra Terapia. Carol Pra Terapia, muito bem. Como a gente está no nosso minuto final, Carol, considerações finais e dedica o programa. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar da dislexia, principalmente porque eu acho que eu trago um olhar da dislexia, que é esse olhar muito mais positivo. Eu acho que quem me ouve falando, como eu já ouvi de outros profissionais também, muda um pouco esse paradigma de ser uma coisa, né, tão complexa. Complexa e pesada. E quero dedicar para os pais de crianças com dificuldades de aprendizagem, né, os pais e as mães aí que lidam com essas crianças, que tenham força de procurar ajuda e de seguir, que eles vão longe. Que bom. Caros amigos, vocês viram que dislexia tem solução. Que legal. A Carol explicou praticamente tudo pra gente. Assim que o programa terminar, ele vai para o canal do YouTube, tá? Instituto Eduardo Costa, e que ele vai estar lá. Pessoal, o programa foi dedicado aos pais dos disléxicos que têm que tomar conta. Todo mundo praticamente tem na família algum caso. E uma semana iluminada para todos. A Carol volta em breve, tá? Uma semana iluminada. Até a semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.